Olá, que a graça de Jesus esteja mais uma vez com você. Estamos prontos para começar a nossa meditação na Palavra de Deus, sendo guiados pela lição. Obrigado porque você está todos os dias comigo, compartilhando esse vídeo, fazendo que a mensagem de Deus chegue a mais lugares. Obrigado de coração. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça de se juntar na nossa grande família. Família Lição Fácil, claro, né? Acione as notificações para que você seja avisado de alguma novidade do canal, tá bom? Vamos juntos? Não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei, caso não aprecie. Para sempre fiel à sua aliança. A Bíblia está repleta de informações acerca de Deus, de quem Ele é e o seu caráter. E uma das características íntimas do caráter de Deus é que Ele é fiel à sua aliança. Ou seja, se Ele promete, Ele cumpre. Porém, o povo de Deus sempre está frustrando os planos do Senhor quando eles desobedecem aquilo que eles mesmos prometeram fazer, que é justamente ser fiel à aliança, ou serem fiéis à aliança. E eles quebram essa aliança e por conta disso a ira de Deus se levanta. É claro que a ira de Deus é tida aqui como uma expressão de juízo, né? O ser humano não desperta a ira de Deus em um minuto, em um dia, não. É quando ele persistentemente deixa o que é certo, deixa a justiça e se torna um agente de injustiça, de opressão, de maldade, rejeitando a Deus e passa a adorar outros deuses. E aí sim a ira de Deus se levanta contra tal indivíduo e os juízos de Deus caem sobre ele, né? Quer ver, os Salmos de Davi, os Salmos 89, fala desse aspecto da fidelidade de Deus, a aliança feita com o seu servo Davi. Quer ver, capítulo 89, versículo 27 em diante diz: Faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Que extraordinária promessa. Deus está fazendo aqui essa promessa para Davi. Se você for fiel, Davi, para sempre conservarei o teu trono. Ou seja, a sua descendência para sempre subirá ao trono e governará sobre a minha possessão, que é Israel. Olha que palavras, né, extraordinárias. Porém, essa aliança, que Deus é fiel a ela, essa aliança estaria em risco por conta da própria infidelidade dos descendentes de Davi. Quer ver? Ele diz assim no verso 38. Verso 38 ele vai dizer assim, Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruína as suas fortificações. Aí quando ele abandonava o Senhor então permitia que todas essas coisas viessem contra os filhos da desobediência. É bom lembrar que a ira de Deus, quando se levanta, ela não dura para sempre. É por isso que eles fazem a seguinte pergunta, versículo 46. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderás a tua ira como fogo? Até quando? Ou seja, os juízos de Deus é derramado sobre a desobediência para castigar a desobediência e a infidelidade à aliança, mas eles sabiam, tinham consciência que a ira de Deus não dura para sempre, que é o amor, a misericórdia do Senhor, esses sim duram para sempre, a ira não. Por isso eles perguntam, até quando, Senhor? Até quando escondeste-ás? Arderá a tua ira como fogo, até quando? Porque muito em breve o favor de Deus haveria de ser novamente aplicado sobre o seu povo. Coisa maravilhosa. Deixa eu ler Salmo 132, versículo 10 em diante, que diz assim, Por amor de Davi, teu servo, não despreza o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o
teu trono. Olha que coisa extraordinária. No rebento da tua carne. Ou seja, alguém haveria de surgir da descendência de Davi para ocupar esse trono. E esse descendente de Davi haveria de reinar com justiça e o seu reino jamais teria fim. Sabe quem é? Jesus foi chamado Filho de Davi. É ele que haveria de sentar nesse trono para reinar não somente sobre Israel, mas sobre todo o universo. Jesus Cristo é o Filho de Davi e o Messias. Ele é chamado de o primogênito de toda a criação. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. E as pessoas confundem aqui. Ah, mas se Jesus é o primogênito significa o primeiro gerado, aquele que foi o primeiro nascido. Então Jesus não é Deus porque ele foi gerado? Não. Quer ver? Ó? Quando Colossenses 1, versículo 15 fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, ele está aludindo aqui aos Salmos 89, sabia? Aos Salmos 89. E o versículo 27, 89, verso 27 diz assim, ó, escute bem. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Aqui está falando de Davi. Deus fala assim, ele será o meu primogênito, mas nós sabemos que ele era filho de Jessé, que tinha 7 irmãos, ele era o 8º, inclusive, né? Era o último de todos eles, era o mais novo, era o caçula. Ele tinha 7 irmãos que estavam à sua frente no sentido de serem os primeiros a nascerem. No entanto, Deus diz, falo-ei por isso o meu primogênito. Não por ordem biológica de nascimento, não. Está aqui aludindo à importância que Davi teria por ser ele o rei da sagrada terra de Israel. Primogênito no sentido de importância. Jesus também é tido como primogênito da criação, não como se ele fosse gerado, mas porque ele é o primogênito de toda a criação no sentido de ser o mais importante. Por isso Davi é chamado também como um tipo de Cristo, né? Como um tipo de Cristo. Esse título designa honra, autoridades especiais que Davi tinha e que Jesus também tem sobre toda a criação. Tá vendo? Então eu pergunto para você, quem é Jesus e o que ele fez por nós, né? Quem é Jesus e o que ele fez por nós? Que promessa nós temos nele? Nós temos a promessa da ressurreição, da salvação eterna, de sermos levados para o céu, porque ele abriu o caminho. Nenhum ser humano poderia ter entrada no céu, porque o céu é pureza. Como é que um ser humano pecador pode entrar lá? Somente lavado e remido pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Aí a impureza é retirada e esse indivíduo se torna puro para habitar na presença de Deus, por meio de Cristo. Ou seja, Cristo é a ponte que liga os dois lados do abismo. Eu estou aqui, Deus está aqui, entre nós um grande abismo, e o Senhor Jesus fez a ponte e por ele passaremos até o outro lado, que é lá do outro lado que está o nosso verdadeiro lar. Espere em Cristo, porque ele é fiel à promessa, ele é fiel à aliança, ele cumprirá cabalmente tudo o que ele prometeu para mim e para você. Ore comigo. Pai, obrigado por sua bondade e misericórdia, por nos lembrar dessa grande verdade que o Senhor é a ponte, é a nossa razão de existência e salvação. E obrigado por nos lembrar que Tu és fiel à aliança e que a Sua ira não dura para sempre, mas a Sua misericórdia sim. E é confiantes na Tua misericórdia e compaixão e em nome de Jesus que nos aproximamos de Ti. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada espiritual. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.